Peguem a palavra de Deus e abra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. O livro do profeta Samuel, que quer dizer Deus ouve. Foi um milagre para Ana, sua mãe, e ele era um grande profeta. Era profeta, juiz e sacerdote, Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quem quer receber o Espírito Santo? Quarta-feira você não pode perder. Você vai receber esta unção que Samuel derramou sobre a cabeça de Davi. Você será ungido com esse azeite consagrado e vai descer sobre você também o Espírito Santo. Olha lá. Então Samuel tomou o vaso do azeite. O azeite é símbolo do Espírito. E ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele momento em que o azeite desceu sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, se apoderou de Davi. A palavra apoderar é dominar, é tomar posse. No latim a palavra quer dizer dar força, dar poder. Então o Davi só venceu o gigante por causa desse poder do Espírito Santo. O Espírito foi derramado sobre ele, automaticamente junto com o azeite, a consagração. Dali em diante o Espírito Santo mudou a vida de Davi. Quem quer que o Espírito Santo mude a sua vida? Então quarta-feira esteja comigo aqui na busca do Espírito Santo para receber esta unção. E você que crê nesta palavra, só para quem crê, vai repetir comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. Então, mais alto. Então, Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se apoderou de Davi. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu recebo, eu tomo posse desta palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com o seu Espírito Santo nesta manhã e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Você vê que o azeite aqui é o óleo consagrado, e o azeite consagrado serve para santificar as coisas para Deus. Aqui nós temos um azeite no altar. Tudo que o azeite consagrado tocar, aquilo será consagrado, separado, santificado para Deus. E aquilo que é consagrado, separado, santificado, não pode ser usado para nenhuma outra ocasião a não ser para o reino de Deus, porque é consagrado ao Senhor. Em Êxodo capítulo 30, versículo 22, é como se fosse algo exclusivo de Deus, para o reino de Deus. Êxodo 30, versículo 22, fala ao Senhor a Moisés, mandando ele fazer um conjunto de especiarias, que são azeites perfumados, e formar dessas especiarias uma santa unção. E esta santa unção seria usada exclusivamente só para as coisas de Deus, aquilo que Deus quisera consagrá-lo. Aí Deus diz para Moisés: tu, pois, versículo 22,
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Deus, tu, pois, toma para ti das principais especiarias, mas da mais pura mirra, 500 ciclos de canela aromática metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos. E da acácia, 500 ciclos, segundo ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção. Ele está formando, está ali misturando as especiarias para formar esse azeite da santa unção. O perfume composto, segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. O que é santo? Consagrado, santificado, separado. Santo quer dizer separado. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, tudo que tinha no tabernáculo, e o castiçal com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, o que tinha lá fora do tabernáculo, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim, santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Então, quando eu uso o azeite, por exemplo, tudo que tem neste altar é consagrado. Se uma pessoa vai doar alguma coisa para a igreja, primeiro, ela vai comprar aquilo e compra no lugar que tem a nota fiscal, porque você está dando para a casa de Deus, nem para a sua casa você pode comprar coisas que você não sabe a origem, não é isto? Você não pode fazer parte do crime. Então compra numa loja algo novo para Deus, coloca o CNPJ ali da igreja, porque você está doando para a igreja, então tem que entrar o CNPJ da igreja nesta doação. Quando traz à igreja esse produto, esse artigo, esse objeto, automaticamente nós temos que orar e consagrar esse objeto, porque está entrando para a casa de Deus. Está sendo entregue para Deus. Uma vez consagrado, aquilo só permanece na casa de Deus. Não pode ser usado para nenhuma finalidade, a não ser para o reino de Deus. Algo que glorifique a Deus. Então, muitas vezes, a pessoa compra um carro novo ou troca o carro e ela diz: pastor, eu trouxe o meu carro para o Senhor ungir. Eu unjo. Mas a primeira coisa que eu falo com a pessoa, eu digo: esse carro é para o reino de Deus? Porque no momento que o azeite é colocado no carro, aquele carro passa a ser o quê? Consagrado. Separado para Deus. Vai ser para benefício do reino de Deus? Vai, pastor, foi Deus que me deu. Tudo bem. Então vamos consagrar esse carro. De repente eu consagro o carro, ou a moto, ou algum outro veículo. E aí a pessoa pega aquele carro, aquela moto e vai para a balada. Ou enche de jovens naquele carro e começa a usar drogas dentro do carro. E se prostituir dentro do carro. Tem alguma finalidade? Não tem. Não faz questão nenhuma. Para que eu consagro algo a Deus se eu uso para o diabo? Não tem lógica. Não tem lógica alguma. Porque no momento que você consagra algo a Deus, é para Deus. É para o reino de Deus. Às vezes a pessoa diz: pastor, foi Deus que me deu esse carro. Aí o pastor ou a igreja precisa do irmão do carro, ele não está disponível. Então não foi Deus que te deu para a obra. Então diz: Deus me deu para usar na obra. Aí você fala: irmão, você pode levar um irmão ali no batismo? Pode levar a irmã no batismo? E nós estamos sem veículo, precisamos de um veículo. Pastor, hoje não dá. Então esse carro não tem lógica nenhuma para Deus. Esse carro não é de Deus, esse carro é teu. Não é teu. Não é de Deus, é teu. Então para que vai consagrar uma coisa que é tua? Nós consagramos aquilo que é de Deus. Que Deus vai fazer parte daquilo que é consagrado. Você está entendendo? A mesma coisa, alguns pais que a igreja evangélica não batiza criança. Aí uns pais,
né? Então lá nasceu a criança, diz, pastor, posso levar meu filho para ser apresentado na igreja? Pode, a gente apresenta. Mas que finalidade tem o pai apresentar a criança e ele mesmo não busca a Deus? A mãe não vai à igreja, o pai não vai à igreja. Para que apresentar a criança na igreja? Se o pai não busca a Deus, não vai à igreja. Não tem lógica alguma. Desde que eu apresento algo a Deus, aquilo tem que ser de Deus. Se o pai traz a criança para ser apresentada no altar, aquela criança e os pais têm que buscarem a Deus, ou não? Não tem lógica. Então, tudo que o azeite tocava, ou santificava ali, era consagrado para o Senhor. Então Deus disse, Moisés, tudo que tem no tabernáculo consagre, desde a entrada lá fora, lá no pátio, onde fazia o sacrifício, e desde o altar. E o santíssimo altar onde ficavam os utensílios também. Consagre, Moisés, porque tudo que o azeite tocar será santificado e consagrado para Deus. E Moisés foi lá, consagrou todo o tabernáculo com a santa unção, com azeite consagrado, desde a entrada do tabernáculo até a última parte do altar. Mesma coisa a igreja aqui. Tudo que tem aqui, gente, é o quê? Consagrado. Quem crê que tudo que está nessa igreja é consagrado? Tudo é consagrado, desde lá no alto, na salinha lá em cima também é consagrado. Porque aqui é a casa de Deus, tudo é consagrado. Vamos supor que aqui tem um microfone, tem um cabo, tem um instrumento. E aí tem um forró do lado aí, tocando, beirando aí o dia inteiro, tocando. E o músico vai lá e tum, quebra o cabo do microfone. E queima o microfone. E ele não tem um outro reserva. E ele olha e diz, aqui tem uma igreja, né? Igreja tem som, não tem? Igreja tem som. Eu vou lá ver se o pastor empresta para mim um cabo do microfone ou um microfone. Ô pastor, tudo bem? Eu sou músico aqui, eu estou tocando num bar aqui ao lado, e quebrou meu cabo, pifou meu microfone, eu não trouxe outro, não tenho outro agora. O senhor poderia me emprestar o cabo, o microfone? E aí, eu posso? Por quê? Eu não posso emprestar aquilo que é para glorificar a Deus, para glorificar o diabo. Ou glorifica a Deus, ou glorifica o diabo. Ou serve a Deus, ou serve ao diabo. Ou serve o Senhor Jesus, ou serve a Mamon. Não tem como servir dois senhores. Ou há de agradar um e desagradar a outro. Ou é sagrado, ou é profano. Não tem como servir dois senhores. Não posso pegar algo que é sagrado a Deus, consagrado, e usar para uma utilidade que não é para glorificar a Deus. Não glorifica a Deus. Por quê? Porque é consagrado. Uma vez que o azeite desce, uma vez que é consagrado ao Senhor, é separado para Deus. Para Deus. Você quer ver? Coloque em Gênesis 28, versículo 10. Coloque aí, Gênesis 28, versículo 10 ao 19. Jacó, por exemplo, ele foi para o deserto, e quando ele saiu de casa, que ele saiu jurado de morte pelo seu irmão Esaú, só deu tempo de levar a botija de azeite. Só isso que ele levou de casa. Pegou lá, passou a mão e levou a botija de azeite e foi embora com aquilo. E Jacó passou o deserto, passou a noite no deserto, foi para o deserto de Parã de Arã, está lá. Partiu, pois, Jacó de Bérseba e foi-se a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, ele foi dormir, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar. A pedra era uma coisa comum, simples. Uma coisa normal. Ele usou para quê? Ser o travesseiro dele. Mas preste atenção nessa pedra. É uma coisa normal, simples. E sonhou. E eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque.
esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua descendência. E a tua semente será como o pó da terra. Estender-se-ão ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do sono, olha que sonho maravilhoso que ele teve. Ele viu anjos, ele viu Deus assentado no topo da escada. Que coisa maravilhosa ver anjos de Deus, subindo, descendo pela escada, e lá no topo Deus assentado sobre ela. Ele acordou do sono, uma coisa maravilhosa. E ele disse o quê? Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E sabe o que ele vai fazer com este lugar? Ele vai consagrar a Deus. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! E este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então, levantou-se Jacó imediato, amanhecer, de madrugada, quando ele teve o sonho, não deixou nem para depois, e tomou a pedra, que era uma coisa simples, normal, que foi feita de travesseiro, e olha o que ele vai fazer com esta pedra. E tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna. Coluna quer dizer a principal, a pedra principal, e colocou por coluna, e fez o quê? Derramou azeite sobre ela. Para que derramar azeite? Para quê? Ele consagrou aquele lugar para quem? Para Deus. Não é à toa que ele muda o nome do lugar. Ele vai mudar o nome do lugar. E chamou o nome daquele lugar Betel. Nome, porém, daquela cidade antes era o quê? Luz. E por que Jacó colocou o nome Betel? Sabe o que significa Betel? Betel é a junção de duas palavras. Bet no hebraico quer dizer casa, habitação. E El, também no hebraico, quer dizer Deus Todo-Poderoso. Então ele consagrou aquele lugar colocando o nome Betel, que quer dizer casa de Deus Todo-Poderoso. Este lugar não é mais um lugar comum. Esta pedra não é mais uma pedra comum. Este lugar é a casa de Deus. E esta pedra é a principal da casa de Deus. E quem é a pedra? Jesus. A pedra angular. Veja que coisa interessante. Bet, casa, e El, Deus. É, pastor? É. El Shaddai. El Shaddai. O que quer dizer El Shaddai? Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus vai dizer para Abraão. Quer ver o que Deus diz para Abraão? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. El Shaddai, El, Deus, Bet, casa, casa de Deus. El Shaddai também é o Elohim. Que quer dizer El Elohim? Deus Altíssimo. Deus também falou para Abraão, capítulo 14, versículo 22 de Gênesis. Deus disse: eu sou Deus Altíssimo, o El Elohim. 14, versículo 22. Gênesis. Abraão, era Abraão, porém disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, ao El Elohim, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Está pegando quem é o El? Betel, El, Bet, é o próprio Deus. Também o El Elohim,
quer dizer Deus eterno. Palavras hebraicas. Gênesis 21, versículo 33. Deus se manifestou para Jacó como El Elohim. Deus se manifestou também para Abraão como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E plantou um bosque em Bérseba, onde que estava Jacó, tá vendo? E invocou lá o nome do Senhor, El Rolam, quer dizer, Deus eterno. Você está vendo o que significa Betel, Bet, casa e El, Deus. Por isso que Jacó consagrou aquele lugar para Deus. Aquele lugar era luz. Podia ser luz de deuses pagãos, luz de qualquer deus, ou local oferecido, né, a deuses estranhos. Mas a partir daquela consagração, aquele lugar passou a ser consagrado a Deus. É igual o pastor quando abre uma igreja. Ele chega no local, aquele local já foi bar, já foi danceteria, já foi o que foi. Aí o pastor diz, aqui cabe uma igreja. Aqui entra uma casa de Deus. Quando o pastor pega a chave, ele começa a consagrar todo o local, até o quarteirão daquele local, dizendo, a partir de hoje, esse lugar não vai se chamar mais danceteria, boate, barzinho, jogatina, bingo. Esse lugar será Betel, a casa de Deus. Casa de Deus. Por quê, pastor? Porque será consagrado. Então, olha o poder que o azeite tinha, hein? As pessoas eram consagradas, alguns ofícios, como também os utensílios do tabernáculo eram consagrados. Tudo que o azeite descer está consagrado a Deus. Então, aquilo tem que ser usado para o reino de Deus. Até uma casa, quando a pessoa diz, pastor, comprei uma casa, pode consagrar? Essa casa é casa para Deus. Tem que saber o que você coloca dentro dessa casa. Quem vai entrar nessa casa? O que vai acontecer nessa casa? Porque a partir de hoje essa casa será consagrada para Deus. Tudo que você consagrar tem que ser para Deus. Para Deus. 3 grandes autoridades, que tinham 3 ofícios aqui, grandes autoridades que eram consagrados com azeite, que é símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento. A primeira consagração veio sobre os sacerdotes. E os sacerdotes não era uma coisa que dizia, você é sacerdote. Não, não. Sacerdote tinha que ser escolhido por Deus. Escolhido por Deus, está aqui, ó. E depois que era escolhido por Deus, tinha que ser consagrado, porque só podia fazer aquilo para Deus. E ninguém mais podia fazer a não ser os sacerdotes. Em Hebreus capítulo 5, versículo 1, coloca na NTLH a tradução. Você vai ver o que Deus disse em Hebreus capítulo 5, versículo 1 ao 4, NTLH. O sacerdote não era uma coisa que a pessoa queria ser. Não é nem à toa que os sacerdotes da época tinham que ser da linhagem da tribo de Levi. Existiam quantas tribos? Quantas tribos? 12. E todos podiam ser sacerdotes? Não, só quem era da tribo de Levi. Então quem não nasceu na tribo de Levi não podia ser sacerdotes. Tinha que ser vindo da tribo de Levi. Então não era um desejo da pessoa, era uma escolha de Deus. E quando Deus escolhia, Deus tinha que consagrar aquele sacerdote com o símbolo do azeite, para que o Espírito Santo passe a habitar na mente, no coração do sacerdote. Olha o que diz. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens. Não é que os homens escolheram, é escolhido entre os homens. E nomeado para servir a Deus, exclusivamente a Deus, em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Era isso que os sacerdotes faziam. Como ele próprio tem as suas fraquezas, porque o sacerdote, além que fosse o grande sacerdote, o sumo sacerdote, era pecador como um de nós. É igual o Papa, diz que o Papa é o pai. Não, o Papa é pecador como um de nós. Maria é virgem, Maria é mãe de Deus. Não, Maria é pecadora, foi pecadora. O Papa morre, Maria morreu. Se não fossem pecadores, não teriam morrido. Quantos papas que já morreram? Já passou vários papas aí no Vaticano. A Maria já morreu faz muito tempo, ela não é santa, não. Ela é uma mulher graciada por Deus, mas ela é pecadora, porque ela pecou, por isso que ela morreu. Por quê, pastor? O salário do pecado é a morte. Se a pessoa morreu, é porque ela tinha pecado. Então as pessoas colocam a pessoa lá em cima, igual esse grande sacerdote aqui, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, que é dito como grande.
Ele também era pecador. Ele tinha que fazer sacrifício para o perdão dos pecados do povo e para ele também. Não é porque ele era sumo sacerdote que não tinha pecado. Ele também errava, tá lá, era fraqueza. Como ele próprio tem as suas fraquezas. Pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. O sacerdote tinha que tolerar essas pessoas. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios, não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser sacerdote ou grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus. É Deus quem escolhe. De Deus que um homem é chamado, escolhido, para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão, que era da tribo de Levi. Então Deus chamava entre os homens um homem para ser sacerdote, e não só apenas ser sacerdote, mas um sumo sacerdote. Mas antes de realizar qualquer trabalho no santuário, na casa de Deus, este sacerdote tinha que receber a unção. Tinha que descer sobre ele o azeite, porque ele estaria sendo separado, consagrado para fazer aquilo para Deus. Você quer ver? Coloca aí em Êxodo capítulo 28, versículo 41. Olha o que diz a palavra. Êxodo 28, versículo 41. Com essas roupas, vista o seu irmão Arão, Deus dizendo para Moisés, e os filhos dele, que também eram sacerdotes, depois, consagre-os e dedique-os, derramando azeite na cabeça deles, para que me sirvam como sacerdotes. Você está vendo? Para quê que tinha que derramar o azeite? Só para ser consagrado? O que o azeite simboliza? O Espírito Santo. Então o sacerdote tinha que receber esta porção de Deus, o Espírito Santo. Para quê, pastor? Porque ele ia guiar o povo na cerimônia espiritual. Imagine um sacerdote fazendo da vontade dele tudo que está na casa de Deus. Por isso que nenhum pastor que é sacerdote pode fazer o que acha, o que pensa. O pastor, por mais que ele tenha autoridade, é separado, ele tem que fazer o que Deus manda. Porque a igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça da igreja. Quem manda no corpo? É o corpo ou a cabeça? O corpo só responde os sinais da cabeça. Por isso que quando uma pessoa morre aqui, morte cerebral, ela não presta para nada. Ela está numa cama, o coração está batendo porque é vida, manda o sangue, mas a mente não funciona. Ela não ouve, ela não olha, ela está com os olhos abertos, ela não entende nada, não tem nenhum sentido, porque ela teve morte cerebral. Ela só está viva porque o coração não morreu. Aí por isso que chega o momento que os parentes dizem, dou órgãos. Porque não tem mais o que fazer. Não dá para reverter o quadro dessa pessoa que sofreu morte cerebral. Ela até ouve, ela até olha, só que ela não tem nenhum sinal. Ela não consegue transmitir nenhum sinal, porque o cérebro dela morreu. E quem manda no corpo é o cabeça. E Jesus é a cabeça da igreja. E nós somos os membros desse corpo. Então quem manda na igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então o sacerdote está ali, mas ele tinha que fazer a vontade de Deus. Agora imagine um sacerdote sem o Espírito Santo. Que orientação que ele vai ter? Nenhuma. Porque é o Espírito Santo que guia. Ele precisava ter o Espírito Santo. Por isso que Deus derramava o azeite, porque é símbolo do Espírito Santo. Quando o azeite descia sobre a cabeça do sacerdote, automaticamente quem descia com o azeite? O Espírito Santo. E aí o Espírito Santo era guiado por aquilo que Deus o orientava. Não era uma coisa que ele achava que tinha que fazer. Por isso que eu temo muito a Deus quando eu vou fazer qualquer coisa na igreja, eu sempre peço uma orientação do Espírito Santo. E quando eu chego a alguma igreja que está fora de contexto bíblico, eu falo, Deus, que não vai prosseguir porque está fora.
Está fora dos textos bíblicos, está fora do conteúdo bíblico, está fora da exigência de Deus, está fora do guia Espírito Santo. Não dá para prosseguir desse jeito. Você está entendendo? Nós, igreja, ou a igreja em si, não pode imitar o mundo. Nós somos o sol da terra, imagina o sol sem sabor. Nós somos a luz do mundo, imagine a luz que não brilha. Vai iluminar o quê? Imagine uma lâmpada que está lá pendurada, queimada. Serve para alguma coisa? Não serve. Então você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Jesus quer dizer, vocês têm que manifestar a obra da luz. Vocês têm que serem luz e sal onde forem. As pessoas têm que olhar em você e sentir sabor. As pessoas têm que olhar em você e ver a luz e iluminar as trevas. Não podemos ser como o mundo. Nós já somos consagrados para Deus, separados para Deus. Não podemos voltar de onde Deus nos tirou. O caminho aqui é só olhar para cima, olhar para o alvo, olhar para frente, que é Jesus. Não podemos voltar. Por isso que você é consagrado de Deus. Você é uma pessoa separada de Deus. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não vive mais em nós. Nós moramos nesse mundo, mas a nossa casa própria é o céu. Estamos aqui só de passagem. Nosso momento aqui é transitório, porque o momento eterno será lá na glória com Deus Pai. Quem crê nisso? Pode aplaudir o Senhor se você espera esse dia, que esse dia vai chegar. Pode ter certeza. Além de sacerdotes, quem mais também era ungido com azeite? Os reis. Sacerdote tinha que ser ungido com azeite para poder fazer o que Deus mandava em sua casa. Ele não podia fazer o que achava porque era sacerdote ou sumo sacerdote, tinha que fazer do jeito dele. Diz em Hebreus capítulo 9 que não podia nem entrar no lugar santo dos santos todos os dias. Quantas vezes o sacerdote entrava no lugar santo dos santos? Uma vez ao ano. Ainda que ele fosse o presidente dos sacerdotes, o sacerdote máximo, ainda que ele tinha acesso com Deus, ele não podia entrar todos os dias no lugar santo dos santos. O lugar santo dos santos era aqui, ó, que ficava o segundo véu. Tinha um véu, separava o véu do lugar santo dos santos. E no lugar santo dos santos, ou santíssimo lugar, ficava a arca do concerto. E dentro dessa arca ficava as varas que Arão, a amendoeira floresceu, as varas de Arão. Ficava as duas pedras dos mandamentos e ficava o maná dentro de um vaso de ouro. Tudo isso forma simbólica. As pedras queriam dizer a palavra de Deus. Palavra de Deus na terra. As varas que mostravam ali, significa, nós somos a vara enxertada na videira, e a videira é Jesus. E o pão maná que estava no vaso, o pão representava quem? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Tudo tinha uma forma simbólica. Então, por mais que fosse o sumo sacerdote, não podia entrar todos os dias e todas as horas no lugar santo dos santos. Tinha que entrar uma vez ao ano e não podia entrar sem sangue. Tinha que entrar com o sangue de um cordeiro, de um animal, para espargir em cima da tampa propiciatória, que era a arca do concerto. E o que representava o sangue do animal? Representava o sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo pecado. Tudo era simbólico. Você está vendo? Ainda que fosse o sumo sacerdote, tinha que fazer o que Deus mandava. 2 filhos de Arão foram fazer coisas que Deus não mandou, queimando incenso como fogo estranho, morreram dentro do santuário. Deus os consumiu. Os 2 filhos de Arão, que eram sacerdotes, levitas, da tribo de Levi, morreram porque não levaram as coisas de Deus a sério. Eram sacerdotes, eram consagrados, mas não podiam fazer o que quisessem, tinham que fazer o que Deus mandava, o que Deus ordenava. Você está entendendo o poder? Esse é o poder. Além de os sacerdotes receberem a unção, os reis também. A segunda autoridade consagrada no Antigo Testamento com azeite eram os reis. E o que os reis faziam? Governavam o povo de Deus. Imagine um rei sem a unção do Espírito Santo. Por isso que nosso país não vai para frente. Imagine quem está no poder. Não tem direção do Espírito Santo. Tem que subir alguém no poder que tema a Deus, que tem o poder do Espírito Santo para poder conduzir a nação no caminho certo. Por isso pode entrar qualquer político. Se não entrar um político que tema a Deus,
que tem a unção do Espírito Santo, o país não muda. Por isso que os reis tinham que receber também o azeite para serem governadores do povo de Deus e fazer o que Deus mandava. Olha lá, segunda autoridade consagrada com azeite, rei. Por exemplo, o primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. E o que desceu sobre a cabeça de Saul? O azeite. E diz a palavra que o Espírito Santo se apoderou de Saul. Capítulo 10 do primeiro livro de Samuel. Abram aí para você ver o que diz a palavra do Senhor. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura, não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua idade? Naquele momento que o azeite desceu sobre a cabeça de Saul, naquele mesmo dia o Espírito Santo se apoderou dele. Você quer ver? Versículo 6. E o Espírito do Senhor, Samuel dizendo para Saul, se apoderará de ti, ou seja, dará poder, e profetizará com eles. Ó, dom do Espírito Santo, profecia. E com eles te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te virem, faz o que achar em tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim em Gigal. E eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali, 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele, Samuel, as costas, para partir de Samuel, e Samuel foi para um lado, Saul foi para o outro. Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais que aconteceram, todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Ou seja, no dia que o azeite desceu. No mesmo dia, o Saul foi tomado pelo Espírito Santo. Apoderou-se dele o Espírito Santo. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele, Saul, e profetizou no meio deles. Ou seja, quando Samuel desce o azeite sobre Saul, o Espírito Santo desce sobre ele. Saul só não teve sucesso no seu reinado porque ele perdeu o que não poderia perder. O que ele perdeu? O Espírito Santo. Ele perdeu. E por que ele perdeu, pastor? Porque ele foi desobediente à voz de Deus. Pastor, mas ele tinha o Espírito Santo. Não é questão de ter o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode afligir a minha liberdade. Uma coisa que Deus deu lá no Éden, nem o Espírito Santo toma. Livre arbítrio. Eu posso ter o Espírito Santo e fazer coisa errada. Posso ou não posso? Posso. A qualquer momento eu posso fazer uma coisa errada. Eu posso ter o Espírito Santo e dar um vacilo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo pode falar comigo e eu não obedecer. É por isso que diz Apocalipse, quando ouvis a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então tem pessoa que ouve e endurece o coração. O Espírito Santo não vai pegar na violência. Ele vai agir quando a pessoa aceita. Então o Saul perdeu o Espírito Santo porque foi desobediente. Ele não fez mais o que Deus mandava. Deus mandava fazer uma coisa, ele fazia outra. E aí o Espírito Santo saiu dele. Vai ficar fazendo o que na vida dele? Um servo de Deus que dizia servo de Deus, desobediente. Quem é servo de Deus obedece a Deus. Quem é servo de Deus? Quem é servo dele obedece. Se é servo, faz o que o seu Senhor manda. Não é servo de Deus? Servo quer dizer escravo. Servo quer dizer submisso. Submisso a quem? Ao teu Senhor. E se é servo de Deus, o Senhor é Jesus. Eu tenho que fazer o que Jesus manda. Senão eu não sou servo. Eu só tenho um título de servo, mas não sou servo, porque eu não faço o que ele manda. Saul só tinha título de rei, mas não fazia o que Deus mandava. Por isso que ele perdeu a presença do Espírito Santo. Assim como Samuel ungiu a Saul, assim como Samuel ungiu também a Davi, outra pessoa que também desceu o azeite foi Salomão. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 34. Olha o que diz aí. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 34. Então todos os reis de Israel eram derramados o azeite. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão, outro rei no lugar de Davi. Então subireis após ele e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia. Está vendo que o rei guiava o povo? Guia sobre Israel, ele governava.
e sobre Judá. Imagine um guia que não tem a presença do Espírito Santo. Onde você acha que esse guia vai levar? No buraco. Mesma coisa se você falar, eu vou numa selva, aí tem um rapaz que diz, eu sou o guia. Imagine que ele não conhece a selva, para onde vai? É um guia que não conhece, então diz a palavra, um cego guiando outro cego, os dois caem no buraco. Então guia tinha que o Espírito Santo guiar a pessoa. E quando desce o azeite, versículo 39, o Espírito Santo se apodera de Salomão. E Zadok, o sacerdote, tomou o quê? O vaso do azeite, do tabernáculo, onde estava lá no tabernáculo o quê? Consagrado, a santa unção que Moisés fez, do tabernáculo, e ungiu, era do tabernáculo que pegava o azeite, viu? E ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse, viva o rei Salomão. Você está vendo o poder? A unção que descia sobre os sacerdotes, os reis, e também sobre os profetas. Até profetas tinham que serem ungidos. Você quer ver? 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 ao 16. Para que o profeta recebia a unção, pastor? O que o profeta dizia? Ele trazia o que para o povo? Revelações. O profeta trazia revelações, coisas que iriam acontecer. Então o profeta dizia, olha povo de Deus, obedeça a Deus porque vai acontecer isso. Se vai acontecer isso, está no futuro. Está no futuro, ou seja, vai acontecer. Como é que o profeta sabe de algo que vai acontecer? Então por que o profeta sabia? Porque tinha o Espírito Santo. E só pode revelar o futuro o Espírito Santo. É por isso que o profeta também recebia a unção, o azeite, porque simbolizava o Espírito Santo, como Eliseu. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Olha lá. E o Senhor lhe disse, vai, volta, teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unja Hazael, rei sobre a Síria, também Agel, filho de Nice, ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, que foi o sucessor de Elias, filho de Safate, Abel Meloá, ungirás com o quê? Azeite, profeta em teu lugar. E aí o profeta, quando era ungido, o Espírito Santo revelava para ele as coisas que iriam acontecer. É por isso que Jesus disse em João capítulo 16, coloca aí 16, deixa eu ver aqui, versículo 13, João 16, versículo 13, o Espírito Santo é a única pessoa que revelava o futuro. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos o quê? Está vendo quem é que guia? O Espírito, é o quem guiava profetas, é quem guiava sacerdotes, é quem guiava reis, era o Espírito. Isso guiar quer dizer orientar. Alguém que está guiando está orientando, tinha que ser sensível à voz do Espírito Santo. E não só isso, guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir, está no futuro. Quem prevê o futuro, se não for o Espírito Santo? É por isso que ele transmitia para os profetas o que Deus iria fazer na terra, antes do povo saber. Aí o povo dava ouvidos ou não? Quem dava ouvidos era separados, ou seja, livrado daquilo que Deus ia fazer. Quem não dava ouvidos acabava se perdendo. Você está entendendo? Por isso que Isaías diz, quem deu crédito a nossa pregação? Pregava e não davam créditos. Para você ver também, Amós capítulo 3, coloca aí versículo 7. Olha o que Deus diz, que ele não faça nada em oculto, ou seja, nada que seja revelado aos profetas. Certamente o Senhor Yahvé não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo. Quem sabe o segredo de Deus? Os profetas. Segredo de Deus é revelado aos profetas através do Espírito
Espírito Santo, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Quem é os servos? Vírgula, os profetas. Cadê os profetas de Deus aqui? Deus vai te revelar em sonhos, Deus vai te revelar em visões, Deus vai te revelar pelo Espírito Santo o que Ele há de fazer. Sejam cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio aqui? Eu estou cheio, e você? Eu estou cheio do Espírito Santo. Então, quando o azeite era derramado sobre a pessoa, ela era consagrada para aquele ofício para Deus, ela era separada para executar a vontade de Deus, e além do mais, o Espírito dava força e poder para esta pessoa. O Davi, por exemplo, por que ele venceu o gigante? Porque Deus ungiu com o seu azeite, e o azeite é símbolo do Espírito Santo. E quando se fala se apoderou de Davi o Espírito Santo, quer dizer, deu força, deu poder. Em Salmos 89, versículo 20, coloca na tradução NTLH, tá, Samuel? 89, versículo 20, olha que Deus diz para Davi, Salmo 89, verso 20, escolhi o meu servo Davi, Deus escolheu, é Ele quem escolhe, para ser rei, ungindo-o com azeite sagrado, tirado do tabernáculo, o consagrado por Moisés. Verso 21. E a minha força estará sempre com ele, e o meu poder, o Espírito Santo, o meu poder tornará forte a Davi. Os seus inimigos nunca o vencerão, os maus não o derrotarão. Eu acabarei com seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel a Davi e o amarei, por causa do meu poder, ele sempre vencerá. Por isso que ele venceu o gigante e os seus inimigos, porque ele foi ungido com azeite. O Espírito Santo é símbolo de poder, de força. O primeiro juiz que Israel teve que julgava a nação foi Otiniel. Ele, antes de receber o Espírito Santo, ele não tinha vencido a batalha. Quando ele recebe o Espírito Santo se apodera dele e ele passa a vencer as lutas. Está lá em Juízes, capítulo 3, versículo 9. Otiniel, nome bonito, né? Otiniel, diferente. Vou pôr no meu próximo filho que eu tiver, Otiniel. Minha esposa não aguenta mais. Otiniel foi o primeiro juiz de Israel que recebeu o poder e a força do Espírito Santo. O primeiro juiz, hein? Que honra. Pastor, mas quantos juízes teve Israel? 15 juízes. E por quantos anos, pastor? 14 juízes, desculpa. E por quantos anos o juiz reinou? 450 anos. Até chegar o rei Saul, que foi a monarquia que entrou em Israel. Mas antes de rei era juiz. E Otiniel foi o primeiro juiz, recebeu o Espírito Santo e prevaleceu contra os inimigos. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor. E ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Quem foi Caleb? Um vencedor. Olha lá, está dentro da família, hein? Verso 10. E ele foi guiado, pelo Espírito de Deus. Em outra tradução fala que recebeu força. O Senhor se tornou, do Espírito de Deus, Senhor, e se tornou líder de Israel. Otiniel foi para a guerra, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia, ou seja, da Síria. Ele venceu por causa do Espírito Santo. Segundo juiz, quinto juiz na monarquia, mas terceiro juiz, quer dizer, foi o quinto juiz de Israel, que era um homem fraco e covarde, e até o momento que recebeu o Espírito Santo. Quem foi ele? Gideão. Gideão foi cheio do Espírito Santo. E quem era Gideão outra hora? Um covarde, um medroso, que malhava o trigo no lagar. O que é lagar? Lugar de pisar uva. E onde que deveria malhar o trigo? Na eira. E por que não malhava na eira? Porque a eira estava aberta e os inimigos tomavam. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre Gideão, o revestiu de poder, de força, de coragem, de autoridade, e ele venceu a guerra. Juízes 6, versículo 34. Coloca aí Juízes 6, versículo 34. Olha o que aconteceu. Então,
o Espírito do Senhor revestiu, se apoderou de Gideão, o qual tocou a buzina e os abizerritas se ajuntaram após ele. E Gideão teve vitória. Mas um juiz que teve vitória pelo Espírito Santo, Jefité, foi o 8º juiz de Israel. Ele era filho de uma outra mulher com o seu pai que tinha outros filhos casados. E aí esses irmãos o expulsaram, Jefité, da sua casa, dizendo: você não vai morar conosco porque você é filho de uma prostituta. O nosso pai teve um caso fora e você não é irmão nosso de sangue da mãe do pai. Só do pai expulsaram Jefité. Mas quando a guerra travou, os irmãos de Jefité foram buscá-lo. Está lá em Juízes capítulo 11, versículo 1. Olha aí, Juízes 11, versículo 1. Olha lá, o Jefité, guerreiro também. Era então Jefité o gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerará Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, sendo os filhos desta mulher já grandes. Repeliram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíram com ele. Verso 4. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Ó, aí vai chamar quem? A Jefité. Mas para Jefité ter vitória, teve que o Espírito Santo entrar nele. Versículo. E aconteceu depois que com os filhos de Amon pelejasse contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. Aí foi lá, falar ao Jefité: guerra conosco, não é? Venha guerrear. E disseram: Jefité, vem, se-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. E ele foi, mas vai dizer que o Espírito Santo se apoderou dele primeiro. Versículo 29. Coloca no 29 agora, Samuel. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor, disse: totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon, em paz isso será do Senhor, e oferecer-lhe em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Ele só teve vitória por causa do quê? Do Espírito Santo. Está pegando a visão? Você só vai vencer com o Espírito Santo. Só com ele. Sem ele você não vence. Sem ele você é cabisbaixo, triste, abatido. Qualquer luta te vencerá. Mas com o Espírito Santo você não vai perder sequer uma batalha. Mais um, último, Sansão. Foi o 12º juiz de Israel. Quando o Espírito Santo se apoderava dele, dava força e poder, e o matou um leão, também matou 30 homens iscaelonitas, e matou 1000 filisteus. Juízes capítulo 15, versículo 14 ao 16. Coloca aí, Juízes 15, versículo 14 ao 16. Coloca aí, eu estou cheio da unção aqui, viu? Meu Deus, eu estou suando. Pentecostal é assim, né, gente? E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o quê? O Espírito do Senhor fez o quê? Possantemente se apossou dele. Possantemente quer dizer, se apoderou dele. As cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Verso 15. E achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão e o tomou e feriu com ela 1000 homens. Na tradução NTLH diz que ele matou 1000 homens. Por que ele matou 1000 homens? Porque ele era cheio, estava cheio do Espírito Santo. Uma pessoa só é deserta quando não tem a presença do Espírito Santo. É fraca, deserta, desmotivada, desanimada. Mas quando o Espírito Santo se apoderar de você, você se tornará um vencedor. Se coloque de pé. Enquanto não tem o Espírito Santo, é fraca, questiona, murmura, é uma pessoa caída. Mas quando o Espírito Santo se apoderar de você,
você nunca mais será o mesmo. O Espírito Santo vai entrar em você. Quem crê nisso? Isaías capítulo 32, versículo 15. Olha o que diz Isaías 35, versículo 12. Coloca aí, Isaías 35, versículo 12. 32, versículo 15, né? Isaías 32, versículo 15. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, é deserto. Por isso você vê aquele crente desanimado, não ajuda em nada, não faz nada. Não decide, não vai para cima. É uma pessoa que está parada, é água parada. Mas quando você vê um crente cheio do Espírito Santo, uma pessoa diferente, você vê que ela é totalmente diferente. Ela não tem tempo perdido, ela não tem derrota, ela não pensa negativo, ela pensa para cima, pensa positivo. Olha lá. Mas eu derramarei sobre nós, sobre eu, sobre você, o Espírito Santo. Então, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, é o quê? Deserto. O que é deserto? Vazio, seca. Conhece alguém que é seco? Tem muita gente, seca. Então, o deserto, quando o Espírito Santo descer sobre você, você não vai ser mais seco. Você vai ser um campo fértil, vai produzir. E as terras cultivadas darão melhores colheitas. Diga, Espírito Santo, desça sobre a minha vida. Hoje, eu quero ser diferente, transformado e cheio do teu Espírito Santo, que ele desça sobre você hoje, te dê poder, te dê forças para vencer os gigantes que estão se levantando contra a sua vida. Podem aplaudir o Senhor? Amém? Eu já encerrei.